Nós vamos seguir, tá na página 147 e tem a atividade E. Essa atividade E, vocês vão ter que voltar na página anterior e comparar, tá? Vocês vão perceber que houve uma alteração com o número 5, tá? Então diz assim, ó, compare a segunda linha com a primeira de cada quadro. O que aconteceu com a posição do algarismo 5 na segunda linha? Na primeira linha, toda vez que aparece o número 5, ele está lá na casinha da unidade, mas ele vai sendo alterado, tá? Na primeira ele foi multiplicado por 10, depois por 100 e depois por 1000. O que foi alterando? O que mudou? O que aconteceu com o número 5? Tá? Ele permaneceu no mesmo lugar? Não, não permaneceu. Então, você vai explicar aqui o que aconteceu com a posição do algarismo 5 na segunda linha. Ok? Atividade 2. Vamos resumir em um único quadro as multiplicações que você realizou nos itens A, B e C. Então, o que vocês fizeram na atividade anterior, tá? Então, aqui aparece, ó, na primeira, quando a gente multiplica, tá, por 10, aqui o 5, ele é a unidade. Se eu fizer 5 vezes o número 10, eu vou ter 50, ok? Se eu fizer 5 vezes o número 100, eu vou ter 500. E se eu fizer 5 vezes o número 1000, eu vou ter 5.000. Aqui é a tabela que vocês estavam fazendo lá, agora um pouco mais completa. Na atividade A, diz assim, ó, depois de observar a multiplicação em cada linha do quadro, responda o que aconteceu com o algarismo 5. Tá? A resposta é muito parecida com o que vocês responderam aqui na atividade E, certo? O que foi acontecendo com esse número aqui, esse algarismo? Tá? É isso que você tem que responder lá. B. Esse algarismo tem o mesmo valor em cada ordem que ele ocupa? Ele tem o mesmo valor? Tá? Vamos voltar ali. Ó, tem o mesmo valor? Aqui tem o mesmo valor da segunda, da terceira e da quarta? Sim ou não? O que aconteceu? Tá? Lembre-se que ele foi multiplicado por quem? Ok? Quantas vezes ele foi multiplicado? Quantas vezes ele foi multiplicado e quantas vezes ele foi multiplicado? Tá? Coloca como você entendeu essa proposta da B, tá? Depois eu vou passar para vocês o gabarito para vocês conferirem. Na página seguinte, tá? O que vocês fizeram, observaram naquela tabela anterior, vocês vão completar aqui. Então, vocês podem utilizar sim a calculadora ou podem fazer o cálculo mental se já tiver, tá? Compreendido isso. Então, na letra A, 10 vezes o número 9, coloco aqui. 100 vezes o 9, ou 9 vezes o 100. 1000 vezes o número 9, ou 9 vezes o número 1000, tá? Eu vou colocar aqui as respostas e depois vou identificar aqui na tabela como a tabela da página anterior, certo? 9 unidade. 9 vezes o 10 vai ficar quanto? Então, eu vou preencher essa tabela aqui, tá? Com os números dessa conta que eu fiz aqui, desse cálculo, que pode ser mental ou na calculadora. E depois vocês vão responder aqui embaixo. O que aconteceu com a posição do algarismo 9? Tá? Anteriormente, a gente já colocou algumas dessas informações. Então, vocês vão responder, tá? Não tem problema se a resposta for igual, mas vocês vão colocar a resposta de o que aconteceu com a posição do algarismo 9. Tá? Ele continua igual, ele mudou, por quê? Ele foi multiplicado por quem? Por 10, por 100, por 1000, tá? Número 4. Compare as multiplicações dos quadros dos itens 2 e dos itens 3, tá? Há alguma regularidade nos produtos? Tá? Então, vocês vão comparar qual tabela? Essa tabela que a gente fez agora e a tabela que vocês têm da atividade pronta já. Essas duas tabelas aqui que vocês vão comparar. Elas têm alguma regularidade? Sim ou não? Quais? O que vocês conseguiram perceber? Tá? Na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha. A partir do que ele foi multiplicado, qual alteração que teve? Número 5. Ao multiplicar um número por 10 vezes, tá? Por 100 ou por 1000, qual é o último algarismo de cada produto? Qual é o último número que aparece? Do 10, do 100 ou do 1000? Tá? É só escrever o nome do númerozinho aqui, certo? Número 6. Essa atividade aqui, tá? Ela aparece essa tabela aqui, tá? Com esses números, ok? Esses números é o 208, 1300, 409,
3.283, 540, o 28, o 2.000, 5.030 e 7.000. O que é para fazer aqui? Quais desses números podem ser produtos da multiplicação por 10? Tá? É um número redondo. Então, 208 eu não consigo. Por quê? Porque o 8 aqui, ele não é redondo, certo? Ele não vai ser compatível. Então, 1.300 eu consigo? Sim, 1.300. 409. 3.283. Eu vou poder dividir por 10? Tá? Vai ficar um número redondo para colocar aqui? Então, nessa atividade, tá? Eu sugiro que vocês prestem bem atenção na hora de fazer, tá? E para ver se é compatível. E por 100, eu consigo dividir o número 28 por 100? Eles são compatíveis? Tá? Então, a gente vai ter coerência na hora de fazer essa atividade, certo? Depois por 100, por 1.000 e por último, por quais números compatíveis de multiplicação de 10, 100 e 1.000 ao mesmo tempo, juntos, ok?